Fala, queridos, graça e paz. Hoje é o nosso dia 4 da nossa leitura anual da Bíblia. Hoje nós estamos lendo capítulo 7 de Lucas, versículo 1 até o versículo 17, e estamos lendo também Gênesis capítulo 8, 9 e 10 e Salmo número 4. Sobre Lucas capítulo 7, todo o contexto é bacana, mas eu queria frisar o que está no versículo 11, que é a história do filho da viúva de Naim. Fala assim que Jesus, chegando na cidade de Naim, quando ele estava perto da porta da cidade, ele viu que eles estavam levando um defunto, e esse defunto, ele era um filho único de uma mulher que era viúva. Ou seja, a mulher já tinha perdido o marido, ela era viúva, agora ela perde o filho. Ou seja, a mulher estava perdendo tudo que ela tinha, que lhe restava como família, que era o seu filho. Então a Bíblia vai dizer que Jesus se moveu de íntima compaixão por essa mulher e ele diz para essa mulher: não chore. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chegou perto do esquife, né? Ele tocou no esquife. O que era o esquife? O esquife era um tipo uma maca de pano, né? Onde era feito o velório, querido. Ali era tipo, era um cortejo fúnebre, né? Que a gente fala, uma procissão funerária. Eles estavam levando esse jovem que tinha morrido e Jesus, ele não era como um caixão, que o caixão é todo fechado. Ali era tipo uma maca de pano e o defunto estava ali em cima, ali, o filho dessa mulher estava em cima dessa maca chamada esquife. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chega e ele toca o esquife. E ele diz assim: jovem, eu te digo, levanta-se. E a Bíblia vai dizer no versículo 15: e o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. De modo que todos que estavam ali eles glorificaram a Deus, né? Dizendo, né? Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o povo. Outra coisa bacana que a gente entende é que em Números capítulo 19 vai dizer que quem tocasse, né, num cadáver, ele se tornaria impuro. Mas Jesus, ele toca no cadáver e ele não se torna impuro. Isto mostra o que? A autoridade de Jesus sobre a morte. Cara, Jesus, ele interrompeu uma procissão funerária. Era um cortejo fúnebre. Jesus chegou, interrompeu e Jesus ressuscitou o morto. Isso é top demais. Isso é o que está em Lucas capítulo 7. Agora vamos para Gênesis. Agora no capítulo 8 de Gênesis, no capítulo 8, 9 e 10 é muita coisa top, é muita informação. No capítulo 8 vai falar que as águas do dilúvio começaram a baixar, né? Então a gente vai ver, cara, se a gente calcular o tempo que o homem ficou dentro da arca, vamos pegar por parte. Em Gênesis capítulo 7, 12, vai falar de um período de chuva de 40 dias e 40 noites, né? E vai falar que choveu continuamente esse período todo. Aí quando a gente vê em Gênesis 7, 24, vai falar que as águas prevaleceram por 150 dias, né? Após o término da chuva, as águas continuaram a prevalecer sobre a terra por mais 150 dias. Aí, em Gênesis capítulo 8, 4, vai falar que a arca repousa sobre o Monte Ararat no 7º mês, né, dia 17. As águas continuaram a diminuir gradualmente. Aí, em Gênesis 8, capítulo 5, vai falar que as águas recuaram até o 10º mês, quando a ponta dos montes começaram a ficar visíveis. Aí, em Gênesis 8, né, do capítulo 6 até o 12, vai falar, né? Após 40 dias, Noé enviou um corvo, em seguida ele enviou uma pomba para verificar se as águas haviam secado. Aí, em Gênesis 8, 14, vai falar que a terra ficou completamente seca no 2º mês, dia 27 do ano 601 da vida de Noé. Isso está em Gênesis 8, 14. Então, calculando isso, quando a gente pega Gênesis capítulo 7, versículo 11, fala que Noé entrou na arca no 2º mês, dia 17, no ano 600 da sua vida. E Noé saiu da arca no 2º mês, dia 27, no ano 601 de sua vida. Isso está em Gênesis 8, 14. Portanto, somando tudo aqui, Noé e a sua família ficaram na arca por cerca de 1 ano e 10 dias dentro da arca. Tá? Então, isso é uma curiosidade. Dentro ainda de Gênesis capítulo 8, aí a gente vai lá para o versículo 20, vai falar o seguinte, ó, e edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Aqui
tem um outro motivo pelo qual Noé precisava dos animais limpos, né? Porque quando ele sai da arca com sua família, ele oferece a Deus um holocausto. Ele não poderia oferecer um animal impuro a Deus, então ele precisava de animal limpo. Por isso que quando entrou na arca, entrou 7 animais de cada dos animais limpos. Por quê? Eles precisavam se alimentar e agora precisava também oferecer holocausto ao Senhor. Aí no capítulo 9 de Gênesis, fala sobre o pacto que Deus fez com Noé, né? Fala assim. Aí no versículo 3 do capítulo 9, vai falar assim, ó. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Ou seja, a partir desse momento, Noé e sua família, né? Ou seja, o ser humano, ele foi liberado a comer carne. Até esse momento, o homem não comia carne. Então, aqui entra o outro motivo pelo qual tinha animais limpos, né? Mais de um animal limpo dentro da arca. Porque agora, quando Deus libera o homem para comer carne, o homem não poderia se alimentar do animal impuro. Então, agora o homem comeria de tudo que se move, tudo que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo isso eu tenho vos dado. Isso é o que Deus falou. Então o homem começou a comer carne a partir desse momento e ele comeu provavelmente, não provavelmente, com certeza do animal limpo. Aí, no versículo 4, já vem a dúvida aí que vocês mandaram no grupo, né? A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O que é isso? É o significado de vida e sangue. O sangue, no pensamento hebraico, o sangue ele é visto como portador da vida, né? Isso vai ficar mais claro para nós quando a gente estiver lendo sobre a lei mosaica, lá em Levítico, né? Levítico capítulo 17, versículo 11, vai falar que porque a vida da carne está no sangue. Então, o sangue ele tinha um valor sagrado, porque representava a vida dada por Deus. Então, por isso, quando vai falar de a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Aí a pergunta sua aí, né? E a picanha, né? A picanha com mal passada, como é que faz, né? A gente vai deixar de comer, não pode. Querido, um churrasco mal passado, ele não equivale a comer carne com a sua vida, isto é, com seu sangue. Porque o sentido de Gênesis, capítulo 9, ele está falando o seguinte, assim, ó, é um animal que ele não foi corretamente, como se diz, ele não foi corretamente abatido, comer um animal sem derramar adequadamente o sangue do animal, porque existiam algumas práticas de rituais pagãos da época, né? E eles não abatiam o animal de uma forma correta, eles não derramavam adequadamente o sangue do animal, e eles comiam o sangue do animal, o animal quase que está vivo ainda, e eles comiam do animal. Então, isso não enquadra, né, num churrasco, vamos assim dizer, né, de uma carne mal passada. Porque, embora a carne esteja mal passada, né, essa carne ela é proveniente de um animal que foi abatido da forma correta, né, a garantir que o sangue foi drenado por completo da carne. Então, o churrasquinho está liberado, não tem problema não, tá, gente? Então, isso aí no capítulo 9, nós também vemos, né, que Deus, ele coloca aqueles... porque o capítulo 9 fala, né, que Deus fez um pacto com Noé. Que pacto é esse? É o arco-íris que a gente conhece aí, né, é o sinal da graça e da misericórdia de Deus. E Deus, ele usa o arco-íris como sinal, né, que ele fala assim, eu coloco esse sinal, é um concerto entre mim e vós, né? E isso será eterno. E Deus, ele fala que não vai acabar mais com a terra, né? Com outro dilúvio, não vai. Ele fala no versículo 15: então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então, o arco-íris é um sinal que Deus olha e ele se lembra do pacto que ele fez com o homem. Aí agora nós vamos entrar numa área bem top aqui, ó. Vou até gravar um outro áudio. No versículo 20 aí, cara, fala que Noé ele plantou uma vinha. Fala assim, ó, e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e ele ficou bêbado. Aí fala assim, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã,
a nudez do seu pai e fez-o saber a seus irmãos. Ou seja, Cã, ele viu, Noé estava bêbado, ele bebeu da vinha que ele tinha plantado, ele se tornou um lavrador, ele plantou uma vinha, ele ficou bêbado, e agora ele bêbado, ele estava nu, estava peladão. E dentro disso, Cã, o seu filho, né, ele viu a nudez, ele viu Noé nu. E ele fez saber isso aos seus irmãos, ou seja, ele foi lá e contou para os seus irmãos. Só que por trás disso tem alguma. Isso não é bíblico, tá, querida? A Bíblia deixa claro isso, não. Mas alguns pensamentos de alguns estudiosos bíblicos, eu vou explicar o que eles acreditam que aconteceu aqui nesse momento, porque é o seguinte, no hebraico, quando a gente fala assim a frase ver a nudez, pode simplesmente indicar que foi uma nudez literal, né? Alguém estava lá, estava nu e ele estava peladão, e o desrespeito de Cã com o seu pai, né? Quando ele vê a nudez do seu pai e ele vai contar aos seus irmãos, porque a Bíblia vai dizer que depois que Cã ele viu a nudez do seu pai e ele contou para os seus irmãos, aí os irmãos dele eram quem? Sem e Jafé. Vai falar que Sem e Jafé pegaram uma capa e eles foram ao encontro de Noé, que estava bêbado e nu, eles foram de costa com a cabeça virada para eles não ver a nudez do pai dele, e jogaram sobre o pai dele uma capa, jogaram sobre Noé uma capa para eles não verem a nudez de Noé. Aí o que está em questão aqui é o seguinte, quando Noé ele acorda quando ele volta, né, a ficar sóbrio, né, que ele estava bêbado, e ele acorda, ele fica sabendo o que Cã tinha feito, e Noé, ele amaldiçoa o filho de Cã, que era Canaã. Aí ele vem com uma palavra muito pesada, que está escrito assim no versículo 25. No versículo 24 fala assim, ó, e despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja ele Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja ele Canaã por servo. Cara, então Noé, quando ele levanta dessa bebedice que ele estava, ele amaldiçoa Cã, não Cã, que tinha visto ele, mas ele amaldiçoou a geração, o filho dele, que era Canaã. Alguns estudiosos, eu não acredito nisso, tá, querido? Eu não acredito nisso. Mas eles acreditam que, pela rigidez da maldição de Noé sobre Cã, indica que talvez esse ver a nudez do seu pai, talvez dentro disso tenha uma conotação sexual, e ele tenha abusado do seu pai, enquanto seu pai estava nu e sem os sentidos normais, né? Então eles acreditam que tem ali evidências de imoralidade sexual de Cã com Noé, porque quando fala assim que ele viu a nudez, muitas vezes na Bíblia essa expressão de ver a nudez implica em ações sexuais inapropriadas. Então, alguns estudiosos, que não é o meu caso, eu não creio nisso, tá? Eu não creio que isso tenha acontecido, mas alguns estudiosos acreditam que isso tenha acontecido, uma imoralidade sexual, porque o peso da maldição de Noé foi muito grande sobre o filho. Mas eu não acredito assim, eu acredito que foi somente ele viu o pai dele nu, porém naquela época, né, era totalmente dentro da cultura, né, você vê, era muito desrespeitoso e vergonhoso essa situação, especialmente em relação aos pais, a um pai. Então, assim, eu acredito com que essa forma irreverente dele ver Noé embriagado e nu, em vez de respeitar ele, cobrir ele imediatamente, ele zombou e expôs o pai dele para os irmãos, entendeu? Então, assim, eu acredito que não tenha nada de imoralidade sexual, mas é porque o rigor da punição, da maldição de Noé sobre Cã e a geração dele, foi justamente pela falta de respeito, e que naquela época era algo diferente de hoje. Aí aqui no capítulo 10, para finalizar Gênesis, a gente vê um negócio interessante, porque começa a falar aqui das gerações e a descendência de Noé.
Só que lá no versículo 20 vai falar assim, ó, estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. À primeira vista, parece que a gente tem aqui uma discrepância cronológica. Parece que tem algo acontecendo errado aqui. Por quê? No capítulo 11 é que nós vamos ver que teve a divisão das línguas, né? Só no capítulo 11. Até o capítulo 11, o povo só falava uma língua na terra. Porém, no capítulo 10, aqui no versículo 20 que a gente leu, está falando, né, que esses são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. E aí, tipo assim, o que aconteceu? Na verdade, no capítulo 10, quando apresenta uma tabela de nações, é uma visão geral da descendência de Noé e como os povos foram distribuídos geograficamente e etnicamente após o dilúvio. Então está fazendo um apanhado geral, está falando da geração de Noé, está contando muito para frente, muitas pessoas que viveram bem depois da Torre de Babel. Já no capítulo 11, quando a gente vai ver sobre a Torre de Babel, está mostrando como é que o processo da língua foi dividido, como que aconteceu. Então, no capítulo 10, ele está meio que dando um spoiler de algo que aconteceu. E no capítulo 11, ele está explicando como é que aconteceu o evento, mostrando passo a passo desse evento. Então, assim, não é algo que uma coisa não anula a outra, e também não é um erro cronológico. Ah, tipo assim, não tinha que estar escrito isso no 10. Não, é porque no 10 está contando uma história. A história que iniciou no 10, ela terminou com pessoas que viveram até depois da Torre de Babel. Então, assim, no capítulo 10 já está contando algo de depois da Torre de Babel. Entendeu? Então, assim, no capítulo 10 está falando que como é que acontece. Tipo assim, está falando como os povos foram distribuídos geograficamente. E no capítulo 11 está mostrando, de fato, o episódio que aconteceu a dispersão do povo e a confusão na língua. Então, o capítulo 10 é um spoiler do que o capítulo 11 estava apresentando depois. E no Salmo número 4, o que é um salmo, né? É uma oração de Davi que expressa confiança em Deus em meio a tribulações. Né? Ele clama a Deus por socorro, ele exorta seus adversários a se voltarem para o Senhor, e ele conclui com uma declaração de paz e segurança. Mas o que eu achei mais lindo nesse salmo é o salmo número 7, o verso 7, que ele fala assim: puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Davi está falando assim, mesmo em meio a problemas, Davi ele encontrou alegria em Deus maior do que na alegria material daquilo que Deus deu para ele. Ou seja, a alegria que ele tinha no coração é maior do que a alegria do que quando Deus multiplicou o trigo e o vinho dele. Aí no verso 8, Davi ele meio que repete aquilo que ele tinha, que o salmista diz, né, em Salmo número 3, é o Salmo de Davi também, né? Porque no Salmo 3, número 3, verso 5, ele fala assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aí aqui no 4, 8, ele fala algo parecido. Ele fala assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.